E aí galera, tudo bem? Matheus Magno aqui falando desse canal, Matheus Magno SA. Hoje eu vim falar com vocês o passo a passo de como instalar drywall, e eu tô falando aqui da América, tô falando de Massachusetts, então eu vou falar de como é feito aqui. Vou falar um passo a passo de como realmente fazer o serviço, de parte de material, o que você precisa de ferramenta, de quanto você ganha e tudo mais. Para quem vai acompanhar esse vídeo vai ver trechos de eu cortando o material. Aqui onde eu instalei no basement, que foi esse drywall, ele é muito pequeno a porta, então no caso eu tive que cortar a peça pela metade, e porque ela não passava na porta, obviamente. Acredito eu que você não precisamente precisa cortar a peça. Se você conseguir passar ela inteira é melhor. Quanto menos corte na peça você tiver, menos emenda que você vai ter que fazer depois. Então quem vai ganhar nisso no final é você mesmo. Se você chegou aqui nesse vídeo para saber como trabalha com drywall do zero, acredito que esse vídeo pode ser para você. Mas se você já trabalha com drywall no Brasil e quer saber como trabalhar com drywall na América, também é para você. E vai ser apreciado de uma escala pequena a alguém que já tem noção, entendeu? Eu quero dar um beabá de como fazer a instalação do drywall do começo ao fim. Se você for fazer a instalação do drywall, primeira coisa que você vai precisar fazer, se a casa, no caso, ou o local não tem o drywall ainda, ou se já tem também, você vai ter que medir ao local para saber o square footage ou o metro quadrado e saber quantas placas de drywall que você precisa. Aqui a placa tradicionalmente usada na casa, ela é uma placa de 4x8, 4 pés por 8 pés. Tem placas maiores, são mais pesadas, mas melhores para trabalhar se você conseguir trabalhar com ela, porque você vai ter menos emendas para poder cobrir depois. Depois que você mede toda a superfície, paredes, teto e tudo que você precisar fazer embaixo da escada ou qualquer outra coisa assim, você vai comprar o material. Aqui o drywall mais utilizado é o drywall de half inch. Esse drywall que eu usei tudo aqui atrás, ele é um drywall nessa espessura, vamos dizer que um pouco menos que o dedo mindinho. Se você nunca trabalhou, ele é assim por dentro. Então, sobre os materiais, qual material eu utilizei? Eu utilizei dois tipos de fita. No caso, eu usei essa fita azul, que essa é uma fita para joints, que ela é uma fita para meio do drywall. No caso, todas as partes do meio, você vai precisar dessa fita. E nos corners, que é os cantos, você vai precisar dessa fita, que ela é uma fita que dobra no meio e você consegue colocar ela no canto, tá vendo? Ela dobra e você consegue colocá-la no canto. Foi o que eu usei aqui nesse canto desse drywall. Os parafusos utilizados são parafusos pequenos, não necessita ser um parafuso muito grande. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. São esses parafusos. Os parafusos são pequenos, eles não precisam ser muito grandes. Eles não precisam ser muito grandes, tá vendo? Eles são bem pequenininhos, justamente para quando ele atravessar o drywall, ele ainda sobrar um pouquinho para dentro. Justamente para quando ele atravessar o drywall, ele conseguir chegar na madeira ou no ferro que está atrás da superfície. Como eu disse, eu usei a placa de drywall, vou pegar um para mostrar para vocês. Essa placa, ela é uma placa, como eu disse, de meia incha, não tão pesada, cortada na metade. Quando ela estiver completa, ela fica bem mais pesada. Comprei também duas lixas, uma lixa de 150 e uma lixa de 250, uma mais grossa e uma mais fina para você dar o acabamento final. E a massa que eu utilizei para poder dar o acabamento nas juntas, como aqui você está vendo, nessa junta, tá vendo? A massa que eu usei foi exatamente essa daqui, que vende no Home Depot. É uma massa chamada Easy Sand 20. Ela é realmente Easy Sand, é para fácil lixamento após 20 minutos. Então, no caso, é um joint compound. Ela faz realmente o serviço de juntar uma placa na outra com a tape. Agora, as ferramentas que eu utilizei nesse trabalho foi basicamente as ferramentas para fazer o spackling com o joint compound e uma drill com os seus parafusos. No caso, o parafuso eu mostrei, que é esses parafusinhos, vocês viram. E a drill foi essa drill. Uma drill, pode ser uma drill com corda, sem corda, não tem problema. E junto com ela, você tem esse bitzinho, não sei se você consegue enxergar, justamente para quando colocar o parafuso, ele não entrar com tudo no drywall, entendeu? Ele tem um limitador para poder travar o parafuso de entrar. Ele entra, porém, só um pouquinho para você conseguir tapar depois, entendeu? Agora, as outras ferramentas que eu utilizei para esse trabalho foi o lápis. O lápis eu usei basicamente só para poder marcar. Eu sempre ando com lápis porque é a ferramenta que eu sempre tá comigo, entendeu? Usei também uma trena, para caso você precise cortar.
Usei uma trena tradicional, no caso eu precisei cortar na metade, como vocês viram. E eu usei essa trena, essa baciazinha para poder misturar a água com o joint compound. Usei uma knife justamente só para poder fazer o corte na peça quando necessário. Essa ferramenta, que é uma Inside Corner Trowel, ela é realmente uma peça para você fazer o acabamento da curva junto com o papel que eu mostrei. Essa peça, quando você coloca ela no canto, você vai usar essa corner para você poder afirmar ela no final, entendeu? No caso, eu usei essa fita com essa trowel. E a parte de spackling, eu usei essas três. No caso, uma menor foi para mixagem. E aí, no caso, a primeira camada eu sempre uso essa. A segunda camada um pouco mais larga. E na terceira camada, ela é realmente mais larga para você poder ter uma maior abrangência, entendeu? Para não ter curva na peça. A gente tá em Massachusetts e o ambiente é mais frio. Então, demora para secar, mas essa massa é feita para poder secar rapidamente. Então, no caso, eu uso essa mais fina de começo, e aí, no caso, eu uso essa um pouco mais larga. Se você não for comprar as três, você pode usar só uma ou duas. Eu estou falando de usar as três para poder dar um acabamento, assim, mais minucioso, para você não ter que lixar tanto no final, entendeu? Por isso que eu falo de você ter as três. A primeira, demão. Na segunda demão, você já tem uma abertura que você consegue cobrir toda a massa, tá vendo? Então, no caso, só as duas já seria o suficiente. Eu gosto de usar essa mais pro final para poder, no caso, eu abro mais e depois na hora de lixar fica mais fácil para fazer o lixamento, porque aí ela tira todo o excesso, todas as bordinhas, entendeu? Então, por isso que eu uso as três. Mas você consegue fazer o trabalho sem todas essas também. Então, para quem já trabalha na construção, já sabe do que eu tô falando. Para quem não trabalha na construção e tem interesse em fazer drywall, trabalhar com isso ou ciscar, eu vou deixar o link de todas essas ferramentas na descrição do vídeo. Então, se você tem interesse, vai estar tudo aqui embaixo. Depois que você terminar o vídeo, só clicar aqui embaixo, você pode adquirir também. Paradinha rápida no assunto para falar que se você gosta de conteúdo sobre a América, gosta de conteúdo sobre construção, passo a passo de como fazer, de como ter rentabilidade, ganhar dinheiro, e gosta de conteúdos assim, é isso que eu vou trazer nesse canal. Acredito que se você gosta de conteúdo assim e quer ficar sempre mais informado, considera se inscrever nesse canal, que eu agradeceria demais. Eu estava checando nos dados do YouTube que somente 20% de quem assiste meu vídeo é inscrito no canal. Então, se puder dar essa força, só agradeço. Agora eu vou falar sobre tempo de serviço. No caso, se você estiver fazendo sozinho na sua casa, ou se você estiver pegando esse serviço para fazer para outra pessoa, você precisa ter a noção de tempo de serviço até mesmo para poder cobrar depois, né? Se você é só um ajudante, não tem problema, você vai aprender também como você viu passo a passo e como você está aqui, você vai aprender a fazer ou pelo menos entender o processo de como trabalhar com o drywall. Então, no caso, na hipótese de que você pegou esse serviço, o tempo de serviço ele realmente pode variar por ser um ambiente que é só um retângulo para um ambiente que é embaixo de uma escada cheio de curva, cheio de perenguenê, sabe? Tipo, é muita coisa. É bem importante você estiver pegando esse serviço para você validar isso, de que às vezes um ambiente quadrado normalmente vai ser muito mais prático de que um ambiente todo recortado, triangular. Então coloque isso na hora de escrever, na hora de fazer sua estimativa de preço, considere colocar um valor maior se o trabalho tiver um nível maior de complexidade. Não tenha receio de fazer isso. Quem vai sofrer lá vai ser você. Bem importante falar que eu fiz sozinho, mas seria adequado para trabalhar com placas inteiras em um serviço, pelo menos 2 pessoas. Uma parafusando e outra de suporte para poder movimentar a placa, fazer corte. Outra coisa muito importante para colocar na sua estimativa de preço, como eu te falei, se você estiver fazendo esse trabalho, é o tempo. No caso, como está o ambiente. Você pode usar heater, você pode usar aquecedor no basement, mas o tempo lá fora interfere também no tempo que você vai ter para fazer o trabalho, entendeu? Às vezes você tá no meio de um verão, a secagem do serviço vai acontecer naturalmente mais rápido do que você estiver no meio do inverno. Isso é um ponto bem importante ressaltar. Mesmo com heater, você às vezes fica mais devagar o processo passo a passo. E todo esse processo que eu tô falando é aqui nos Estados Unidos. Eu sei que tem muita gente que mora no Brasil que fala que o processo no Brasil é feito de drywall em cima do ferro. Eu lembro quando eu estudei no Senai, em Pindamonhangaba, na minha cidade, e o Senai lá era todo feito de estrutura de ferro com drywall.
Sim, aqui você também faz isso, aqui também tem gente que faz assim, porém, normalmente é em buildings, no caso, prédios que vão ser comerciais. Então, no caso, se for um prédio comercial na base e na parte de cima, a parte de cima vai ser de madeira, a parte de baixo vai ser de metal. Mas acredito eu, se eu estiver errado, deixe aqui nos comentários e me informe se eu estou errado, mas acredito que o processo é basicamente idêntico. Você vai hangar, que a gente fala, é colocar na parede, fazer a massa e lixar. E agora a coisa mais importante que tá todo mundo querendo saber demais é quanto ganha para poder trabalhar na área de drywall. Aqui em Massachusetts, um iniciante na área de drywall vai receber na média de 17 a 19 dólares a hora para poder trabalhar de labor, de ajudante da pessoa que tá fazendo hang de drywall com a drill. No caso, vai ser a pessoa que vai trazer a peça, enquanto a outra pessoa vai estar parafusando. Essa pessoa, o ajudante, ela precisa de ferramentas básicas como a knife, como uma fita métrica, e ela tem que ter noção, como qualquer outra pessoa que trabalha na construção, de inches e quarters, ou no caso, meia incha, 25% de uma incha. É uma coisa muito importante de ressaltar que vocês precisam saber se vocês pensam em trabalhar aqui na América com drywall, porque é muita medição o dia inteiro, ele vai te passar muita medição específica, 23 3/4, 11 e 1/4, é bem importante, prepara com ela que é muito importante, pode ver, ó. Não é em centímetros, ela é toda em polegada. Já uma pessoa profissional na área pode ganhar entre seus 25 e acredito que até seus 30, 32 dólares a hora, mas já vem na base de produtividade, porque a pessoa já tem uma meta para cumprir no dia de hangs. No caso, é quantas placas ela vai conseguir fazer a instalação no dia. Então, acho que isso que define uma pessoa de um iniciante para um profissional. O profissional ele já tem que instalar 50, 70, 90 placas no dia, dependendo da qualidade do profissional. Aí você vai falar, nossa, mas ele pode ganhar 300, 350 dólares ao dia? Pode, mas trabalha demais. É bem importante ressaltar isso, que é muito puxado. Agora, se você está pensando em ter uma companhia de drywall, pensando em trabalhar para você mesmo, ou como cotar o preço para quem quer fazer um serviço e nele envolve drywall. Como eu vou cobrar isso do cliente? O valor médio cobrado por placa instalada, passada o compound e lixada, é entre 30 e 40 dólares por placa. Então vamos falar que num quarto vão ser 4 paredes, mais o teto, 4 placas em cada parede. Vamos colocar aí 20 placas no total. Então, no caso, para poder fazer a instalação de 20 placas em um quarto, vai ficar o valor médio de 600 dólares. Dá para fazer num dia? Dá para fazer num dia, aquilo que eu te falei. Realmente é um quarto, normalmente quadrado, e você vai fazer o hang, já vai passar o compound, já vai passar a segunda demão, terceira demão. É aquilo que eu falei, no caso, tempo ambiente, para poder ser calculado na sua estimativa, porque às vezes você pensa que vai ser tudo num dia e não é, e vira um projeto para 2 dias, ou uma semana vira um projeto de 2 semanas. É bem importante ressaltar isso. Outra coisa é que se é a sua primeira vez ou se você nunca trabalhou na construção, sua calça e suas roupas vão ficar todas, né? Já não preciso falar muito. E você vai chegar sempre em casa cheio de poeira. Então eu uso a touca, não é porque eu quero usar a touca, é realmente para poeira não bater no cabelo e não destruir o cabelo, fica muito áspero, a barba fica toda ruim, russa, sabe? Então assim, é uma coisa boa. Se você esquecer, você vai aprender, porque você vai ver como é. E é basicamente isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Mostrei o passo a passo de como comprar o drywall, como fazer a instalação, como passar o compound, como fazer o lixamento, preço, custo, ferramenta, e é basicamente isso. Então espero que vocês tenham gostado. Quem puder, deixa aquele like, vou agradecer demais. E é isso, galera. Se você tiver mais perguntas sobre, deixa aqui na descrição e eu vou te responder. Muito obrigado, tenha um ótimo dia e é nóis!